já alguma vez assistiram à vossa própria família a disputar objetos, como abutres em volta de uma presa, enquanto a pessoa ainda respira? Eu assisti. E juro-vos, nada na minha vida me preparou para aquele momento. A casa da minha avó Teresa sempre tinha sido meu refúgio. Cheirava a bolo de fubá, ao café acabado de coar e guardava o riso das nossas conversas longas. Mas, naquele dia, parecia um campo de batalha. As gavetas estavam abertas, os móveis arrastados, fotografias no chão com o vidro partido. E, no centro de tudo, estavam eles, os filhos e os netos dela, a brigar como estranhos, como inimigos, por coisas que ainda tinham dono. E o pior é que a minha avó estava viva. No hospital, a lutar contra as sequelas de um AVC e mesmo assim já a enterravam em vida. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos um dos meus tios dizer: "Ela nunca mais vai ser a mesma. Mais vale despacharmos isto já." Essas palavras cortaram-me o peito como uma lâmina. Nesse instante eu percebi, se eu não fizesse nada, eles iam roubar-lhe a dignidade antes mesmo da morte chegar. O que eu não imaginava é que, ao tentar defendê-la, iria descobrir um segredo escondido durante mais de 50 anos. Um segredo capaz de virar a vida de todos do avesso. Quando abri a porta da casa da minha avó Teresa, esperava silêncio, talvez até saudade. Mas o que encontrei foi um pesadelo. As gavetas estavam abertas, os armários revirados e os bibelos que a minha avó tanto estimava jaziam no chão, partidos. Aquele lar, que sempre fora o lugar mais arrumado e acolhedor que eu conhecia, parecia ter sido atingido por um furacão. E no meio do caos, estavam eles. Os meus tios Marta e Roberto, a minha prima Carla e até 2 primos mais novos que raramente apareciam, todos a disputar móveis, eletrodomésticos, fotografias. Não estavam ali para ajudar. Estavam ali para saquear. "Já disse que o frigorífico é meu, Roberto." Gritava a tia Marta, agarrada à porta do eletrodoméstico como se fosse questão de vida ou morte. "Teu? Porquê teu? Fui eu que sempre ajudei a mãe com as compras. Tenho mais direito do que tu." Rebateu o tio, puxando violentamente o cabo da tomada. A cena era tão grotesca que, por um instante, fiquei imóvel, sem conseguir acreditar no que via. O coração apertava-me no peito e uma náusea subia-me pela garganta. Eles não estavam a organizar nada. Não estavam a preparar a casa para o regresso da minha avó. Estavam a roubar-lhe a vida enquanto ela ainda lutava para viver. A minha prima Carla, pelo menos, baixou os olhos, envergonhada. Mas a vergonha dela era fraca, passiva. Os outros olhavam para mim com irritação, como se eu fosse intrusa naquela pilhagem. Criei coragem, engoli o nó na garganta e a minha voz saiu mais firme do que esperava. "O que é que vocês estão a fazer?" O silêncio caiu por um segundo. Marta largou a porta do frigorífico, forçou um sorriso hipócrita e respondeu com doçura fingida: "Paula, querida, estamos apenas a organizar as coisas para quando a tua avó voltar. Assim fica tudo mais fácil para ela." Olhei em volta. Um porta-retratos no chão, com o vidro partido, mostrava a minha avó sorridente, ainda jovem. A moldura estava suja de pó e pegadas. "Organizar?" Repeti, incrédula. "Chamam a isto organizar? Estão a roubar a minha avó à frente de todos." O tio Roberto deu um passo na minha direção, com o rosto ruborizado pela fúria. "Olha como falas, menina. Nós somos os filhos dela. Temos direito. Tu és só a neta." Só a neta. Essas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça como uma sentença. Eu, que passava fins de semana inteiros com a minha avó, que a ajudava no jardim, que lhe fazia companhia nas tardes solitárias, era reduzida só a neta. Enquanto eles, que só apareciam em datas festivas, se declaravam donos do que ainda lhes não pertencia. E o que mais me feriu foi a frieza, a indiferença. Para eles, a minha avó já não era uma mãe, já não era uma mulher viva. Era apenas um problema resolvido, um espólio a dividir. Naquele instante, algo em mim quebrou. E ao mesmo tempo, algo nasceu. A dor transformou-se em raiva. A raiva em determinação. Eu não ia permitir que a dignidade da minha avó fosse enterrada junto com a ganância deles. Saí da casa a tremer, com as lágrimas a queimar-me os olhos, e fui direta ao hospital.
Quando entrei no quarto e segurei a mão dela, senti a fragilidade da sua pele fria e uma lágrima solitária escorria-lhe pelo rosto paralisado. Ela tinha ouvido. Ela sabia. E nesse momento, baixei-me ao ouvido dela e sussurrei: Avó, eu prometo. Eu vou proteger-te. Custe o que custar. Essa promessa seria o início de uma guerra que eu nunca imaginara. Uma guerra contra a minha própria família, mas também contra os segredos escondidos no coração da minha avó. E eu não fazia ideia de que, no meio dessa luta, iria descobrir algo que mudaria a vida de todos nós para sempre. Numa tarde chuvosa, quando já me tinha mudado para a casa da minha avó para cuidar dela, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava a arrumar roupas antigas numa cômoda do quarto quando a minha mão bateu num fundo falso. Estranhei. Puxei devagar e ouvi a madeira a ranger. Ali, escondida, estava uma pequena caixa de metal, gasta pelo tempo e manchada pela ferrugem. Virei-me para a minha avó, que parecia adormecida na poltrona. Mas, de repente, ela abriu os olhos e, com um esforço imenso, murmurou: Abre, Paula, abre. As minhas mãos tremiam enquanto levantei a tampa. Esperava encontrar talvez algumas joias antigas ou cartas de família. Mas dentro havia apenas uma fotografia amarelada de um bebé recém-nascido. Um olhar inocente, embrulhado num cobertor simples. Sorri, confusa. Quem é, avó? Algum primo que nunca conheci? Ela abanou a cabeça e lágrimas encheram-lhe os olhos. Lágrimas que eu não via desde o AVC. Então, com voz trêmula, ela sussurrou uma palavra que gelou o meu sangue. Filho. Fiquei sem ar. A minha avó só tinha 2 filhos, Marta e Roberto. Quem era aquele bebé? Aos poucos, com frases partidas e um esforço dilacerante, ela começou a contar. Eu juntava cada pedaço como um puzzle sombrio. Quando era jovem, antes de conhecer o meu avô, tinha-se apaixonado por um rapaz que lhe prometeu o mundo. Mas esse rapaz desapareceu, deixando-a sozinha, grávida e com medo. Naquele tempo, uma rapariga solteira com um filho era considerada uma vergonha. A própria família dela ameaçou expulsá-la de casa se a barriga fosse descoberta. Por isso, escondeu a gravidez até ao fim. Teve o bebé em segredo, com a ajuda de uma parteira. Passou um único dia a olhar para aquele rosto minúsculo, a chamá-lo pelo nome, Sandro. E depois, com o coração rasgado, entregou-o a um orfanato, acreditando que assim ele teria uma vida melhor, uma família verdadeira. Nunca me perdoei, soluçava ela, o corpo inteiro a tremer. Pensei nele todos os dias da minha vida. Todos os santos dias. Naquele instante, tudo fez sentido. Os silêncios longos da minha avó. A melancolia que lhe caía nos olhos quando falava da juventude. A sensação de vazio que sempre pairava sobre ela. Não era apenas a ganância dos filhos que a consumia agora. Era também a ferida secreta de uma vida inteira. Eu ajoelhei-me à frente dela, segurei-lhe a mão e prometi. Vou encontrá-lo, avó. Vou encontrar o Sandro. Antes que seja tarde demais. Ela fechou os olhos, exausta, mas um sopro de alívio passou-lhe pelo rosto. Naquela noite, deitada na cama da minha infância, não consegui dormir. 1000 perguntas giravam na minha cabeça. E se ele tivesse sido maltratado? E se já tivesse morrido? E se me rejeitasse? Mas havia algo mais forte do que o medo, a certeza de que eu tinha de o procurar. E assim começou a busca. Uma busca que me levaria a mergulhar em arquivos empoeirados, registros esquecidos, testemunhos de pessoas que já nem recordavam bem os factos. E, no meio dessa procura desesperada, percebi que estava prestes a abrir uma porta que a própria família faria de tudo para manter fechada. No dia seguinte à revelação, acordei com uma certeza dentro de mim, eu tinha de encontrar o Sandro. Não era apenas um pedido da minha avó. Era uma missão. O único gesto capaz de devolver-lhe paz antes que fosse tarde demais. Comecei pelo óbvio, registros do orfanato. Passei dias inteiros em arquivos antigos, em salas frias cheias de pó. As páginas estavam amarelecidas, as letras quase ilegíveis. Muitos documentos tinham-se perdido com o tempo, outros estavam incompletos. Cada linha lida era uma esperança, e cada registro em branco era uma frustração esmagadora. Lembro-me de uma tarde em que encontrei um nome parecido. O coração disparou. Será ele?
Mas quando cheguei ao fim da ficha, percebi que era uma criança que tinha morrido com apenas 2 anos. Fechei o livro com tanta força que o pó levantou no ar e as lágrimas saltaram-me dos olhos. Foi como sentir a dor da minha avó multiplicada dentro de mim. Contei à minha prima Carla o que tinha descoberto. Ela tinha estado calada durante a discussão em casa, mas era a única que demonstrava alguma vergonha do que se passara. Ficou em choque. Então, a avó tem mais um filho? Murmurou quase sem acreditar. Tem? E precisamos de o encontrar. Carla hesitou, com medo da reação dos pais, mas acabou por me ajudar em segredo. Foi ela que me apresentou um amigo, antigo funcionário de um cartório, que ainda guardava contactos e registros de adoções da época. Mas cada pista parecia abrir uma porta apenas para me empurrar contra uma parede. Houve noites em que me sentava na cozinha às 3 da manhã, com os papéis espalhados pela mesa, as mãos na cabeça, a sentir que não ia conseguir. Perguntava-me, e se a avó morre sem o ver? E se falhei na única promessa que lhe fiz? E como se a dor não bastasse, os meus tios começaram a desconfiar. A tia Marta apareceu um dia em casa da avó e encontrou-me a mexer em papéis antigos. O que é que andas a procurar, Paula? Hã? Achas que vais encontrar ouro escondido? O olhar dela era veneno puro. Tentei disfarçar, mas percebi que, se descobrissem a verdade, fariam de tudo para a enterrar. Foi então que decidi recorrer a um investigador privado, um conhecido de Carla. Um homem discreto, habituado a casos difíceis. Entreguei-lhe a fotografia e o nome, Sandro. Ele olhou-me nos olhos e disse apenas: vai ser como procurar uma agulha num palheiro. Mas se ele existir, eu vou encontrá-lo. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Cada vez que o telefone tocava, o coração batia-me no peito com força. Até que, finalmente, veio a chamada que esperava. Paula, encontrei um rasto. Um casal do interior adotou um menino recém-nascido, na mesma data aproximada, com as mesmas características. O nome é Sandro. E ele está vivo. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Vivo. Ele estava vivo. Respirei fundo e, no meio da ansiedade e da esperança, surgiu também o medo. E se ele não quiser saber de nós? E se nos rejeitar? Ainda assim, peguei no número que o investigador me deu e marquei. Do outro lado, uma voz calma atendeu. Estou a falar com o Sr. Sandro? Perguntei, a gaguejar. Seguiu-se um silêncio longo, pesado. Pensei que ia desligar. Mas, de repente, ouvi a resposta que mudou tudo. Esperei por esta chamada a minha vida inteira. O meu corpo gelou. As lágrimas vieram de imediato. O destino estava a abrir a porta que eu tanto temia nunca encontrar. No sábado seguinte, marcámos um encontro. Eu sabia que estava prestes a enfrentar o momento mais decisivo desta jornada. E mal imaginava que esse encontro iria curar feridas de 50 anos e ao mesmo tempo acender a fúria dos que, na minha família, só sabiam viver para a herança. O sábado chegou. As horas arrastavam-se como se o tempo tivesse medo de avançar. As minhas mãos suavam, o coração batia como se quisesse fugir do peito. Ia finalmente conhecer o homem cujo nome tinha ecoado na minha casa nos últimos dias como uma prece, Sandro. O café onde marcámos encontrava-se meio vazio. Entrei devagar, com a fotografia antiga apertada na mão. Num canto, vi um homem de meia-idade, mãos calejadas, olhar ansioso preso à porta. Quando os nossos olhos se cruzaram, não houve dúvidas. Havia algo nele, a forma dos olhos, a expressão séria mas bondosa, que me fez lembrar imediatamente minha avó. Aproximei-me. Ele levantou-se devagar. Nenhum de nós sabia bem o que dizer. Sandro? Perguntei, a voz embargada. Ele assentiu, os olhos marejados. Tu és a neta dela? Sentámo-nos. Contei-lhe tudo. O romance proibido da minha avó, o medo, a entrega no orfanato. Contei-lhe sobre o AVC, sobre a luta dela para viver, sobre o choro silencioso ao ouvir os próprios filhos a disputar os bens dela. Enquanto falava, vi o café dele arrefecer intocado. Vi as suas mãos a tremerem levemente, apertadas sobre a mesa. Quando terminei, houve um silêncio que pareceu eterno. E então ele murmurou, quase num sussurro. Eu sempre soube que faltava uma peça.
Os meus pais adotivos foram maravilhosos, deram-me tudo, mas dentro de mim havia sempre a pergunta: quem sou eu? De onde vim? As lágrimas caíram-me dos olhos sem que eu conseguisse impedir. Naquele momento, percebi que o destino não nos tinha juntado apenas por acaso. Era como se dois rios, depois de décadas separados, finalmente se encontrassem no mesmo mar. No dia seguinte, levei-o até à casa da avó Teresa. Lembro-me de como ele tremia. E se ela não me aceitar? Perguntou-me. Segurei-lhe no braço e disse. Ela esperou por este momento a vida inteira. Quando entramos no quarto, a minha avó estava sentada na poltrona, o corpo frágil, mas os olhos vivos. Assim que viu o homem ao meu lado, não precisou de explicações. Soube. Os olhos dela arregalaram-se e lágrimas começaram a cair. Sandro ajoelhou-se diante dela, pegou-lhe a mão com delicadeza e disse: Mãe? A minha avó levou a mão dele ao rosto, soluçando como uma criança. Meu filho, perdoa-me. A voz dele quebrou. Não há nada para perdoar. Obrigado por me ter dado a vida. Aquela cena parecia suspensa no tempo. Não eram precisas palavras. O silêncio entre eles dizia tudo, 50 anos de dor, arrependimento e saudade dissolverem-se num único abraço silencioso. Nos dias que se seguiram, a casa da avó transformou-se. Todos os sábados, Sandro vinha com a esposa e os filhos adolescentes. A cozinha enchia-se de gargalhadas, o forno voltava a cheirar a bolo, e as paredes, que antes guardavam apenas ecos de discussões, agora voltavam a ouvir música e alegria. Mas essa felicidade, esse renascimento, não passou despercebido. Os meus tios Marta e Roberto começaram a notar a presença de Sandro, a sentir a sua proximidade da mãe. E o rancor crescia dentro deles como uma sombra. Um dia, a tia Marta disse-me com desprezo: Esse homem não é da nossa família. Ele quer é roubar o que é nosso. Foi nesse momento que percebi, o reencontro que devolvera à vida minha avó seria também o estopim de uma guerra ainda maior. A decisão da minha avó Teresa de reconhecer Sandro como filho legítimo caiu como uma bomba na família. O telefone tocava sem parar. Do outro lado, a voz da tia Marta, esganiçada, cuspia veneno. Ela enlouqueceu. Esse homem fez-lhe uma lavagem cerebral para lhe roubar tudo. Eu não vou permitir isto. O tio Roberto, sempre mais frio, dizia-me com um tom ameaçador: Paula, estás a destruir esta família. Mas não vais ganhar. Nós vamos levá-la a tribunal. Vamos provar que a mãe já não tem juízo. E assim começou a guerra. Contrataram um advogado caro, especialista em sucessões. A estratégia era simples: mostrar que a minha avó, depois do AVC, estava mentalmente incapaz, manipulada por mim e por Sandro. Para eles, não importava se estavam a esmagar a dignidade da própria mãe. Importava apenas o que acreditavam ser o que lhes pertencia por direito. O dia da audiência chegou. Nunca esquecerei aquela manhã. A avó Teresa foi levada numa cadeira de rodas, frágil, mas com o olhar firme. A sala estava cheia, os meus tios e primos sentados de um lado, com expressões de falsa preocupação, eu, ao lado de Sandro, com o coração apertado. O advogado deles começou com perguntas cruéis. Dona Teresa, sabem que ano estamos? Consegue dizer o nome de todos os seus filhos? A intenção era clara: humilhá-la, confundi-la, fazer parecer que estava perdida no tempo. Houve momentos em que a voz dela falhou e senti o medo gelar-me espinha. E se ela não conseguir responder? E se o juiz acreditar neles? Mas então, o juiz olhou diretamente para a minha avó e, com uma calma inesperada, perguntou: Dona Teresa, pode explicar-nos por que razão quer reconhecer este homem como seu filho? O silêncio caiu na sala. A avó respirou fundo, endireitou-se na cadeira e, com uma clareza surpreendente, respondeu: O meu corpo está fraco, senhor juiz, mas a minha mente e o meu coração nunca estiveram tão lúcidos. Os meus tios reviraram os olhos, mas ela continuou, a voz embargada pela emoção. Durante mais de 50 anos carreguei a dor de ter abandonado um filho por medo e vergonha. Todos os dias da minha vida pensei nele. Os filhos que criei, os que estão aqui a gritar por heranças, esses foram os mesmos que, enquanto eu lutava pela vida, disputavam os meus bens. Mostraram-me que o único amor que têm é pelo dinheiro. Fez uma pausa. Olhou para Sandro, que tinha lágrimas nos olhos, e acrescentou:
Este homem, ao contrário, devolveu-me a vida. Reconhecê-lo não é loucura. É justiça. É amor verdadeiro. E é a única decisão que quer tomar antes de partir. As palavras dela caíram como um murro na mesa. A sala inteira ficou em silêncio. O juiz olhou fixamente para Marta e Roberto e eu vi nos olhos dele algo que nunca esquecerei: desaprovação. Poucas semanas depois, a sentença foi lida, o pedido foi aceite. Sandro era oficialmente reconhecido como filho legítimo de Teresa. Os meus tios explodiram. Isto é um absurdo. Uma farsa. Vamos recorrer. Gritava Marta, levantando-se derrompante. Roberto batia com os punhos na mesa, vermelho de raiva. Mas o advogado deles, derrotado, apenas murmurou: não há recurso possível. A decisão é final. Naquele momento, percebi algo profundo. A ganância tinha-os consumido tanto que perderam tudo. Já a minha avó, que carregara uma culpa silenciosa durante meio século, finalmente tinha encontrado a sua redenção. E embora a guerra legal tivesse terminado, eu sabia que a verdadeira batalha, a herança, o último trunfo dos meus tios, ainda estava por vir. Os meses após a decisão do tribunal foram, sem dúvida, os mais felizes da vida da minha avó Teresa. A casa que antes ecoava o vazio e a tristeza voltou a encher-se de vida. Aos domingos, Sandro vinha com a esposa e os filhos, o cheiro de bolo no forno misturava-se com o riso das crianças. A cada gargalhada, a cada abraço, via-se o brilho a regressar aos olhos da minha avó. Era como se, finalmente, ela tivesse conseguido curar uma ferida aberta há mais de 50 anos. Mas a vida é cruel na sua precisão. Numa noite serena, depois de me agradecer em voz baixa, devolveste-me a alma, minha querida Paula, ela fechou os olhos e partiu em paz, durante o sono. O funeral foi pesado, não apenas pela dor da perda, mas pela tensão latente. Marta e Roberto apareceram vestidos de negro, mas não traziam luto nos olhos. O que vi neles foi apenas ansiedade. Esperavam pelo momento que realmente lhes importava, a leitura do testamento. Dias depois, reunimos-nos no escritório do advogado. A sala estava carregada de silêncio, como se todos prendessem a respiração. Os meus tios e primos sentaram-se de um lado, eu e Sandro do outro. O advogado pigarreou e disse calmamente: a senhora Teresa deixou, de facto, um testamento antigo. Marta endireitou-se na cadeira, Roberto sorriu de canto, convencido de que a fortuna estava prestes a cair-lhes no colo. Mas o advogado continuou: no entanto, a lei é clara. Com o reconhecimento legal de um novo filho, qualquer testamento anterior que não o inclua perde validade. Assim, na ausência de um documento atualizado, a sucessão segue a linha direta. Sendo assim, o único herdeiro de todos os bens é o Sr. Sandro. O silêncio durou apenas um segundo. Depois, explodiu o caos. Isto é um roubo! Gritou Marta, levantando-se de um salto. Ele não é ninguém. Este homem manipulou a nossa mãe. Vamos impugnar, vamos destruir-vos em tribunal outra vez. Berrava Roberto, batendo com a mão na mesa. Mas desta vez, não havia volta. O advogado foi firme. A decisão judicial já confirmou que a vossa mãe estava em plena posse das suas faculdades mentais. Não existe base legal para recurso. Lamento, mas não têm direito a nada. As palavras caíram como pedras. Vi os rostos deles desfigurarem-se, primeiro de incredulidade, depois de ódio puro. A ganância, nua e crua, revelou-se sem máscara. E eu percebi, não era apenas a herança que tinham perdido. Era o próprio retrato da sua cobiça que os condenava. Saímos dali em silêncio, eu e Sandro. O vento frio daquela tarde pareceu limpar o peso dos gritos que tinham ficado na sala. Semanas depois, Sandro chamou-me à cozinha da casa da avó. O cheiro a café fresco enchia o ar. Olhou para mim com o mesmo olhar bondoso de sempre e disse: antes de morrer, a nossa mãe pediu-me algo. Disse que, de tudo o que possuía, a joia mais rara eras tu. Pediu-me para cuidar de ti como tu cuidaste dela. As lágrimas encheram-me os olhos antes de conseguir responder. Ele sorriu e continuou: vou dividir contigo uma parte justa do que herdei. Não como presente, mas porque é o que ela queria.
É o reconhecimento do amor e da lealdade que mostraste. Nesse momento, senti uma paz imensa. Não era o dinheiro. Não eram os bens. Era a justiça poética da vida. O verdadeiro legado da minha avó não estava nos móveis, nem na casa, nem nas joias. Estava no reencontro, no perdão, na família que se reconstruiu a partir da dor. E enquanto bebíamos café naquela cozinha, percebi que, apesar de todas as lágrimas, traições e batalhas, a história da minha avó Teresa tinha terminado exatamente como ela merecia, em paz, rodeada de amor e com o seu verdadeiro filho finalmente a seu lado. E assim terminou a história da minha avó Teresa. Uma história feita de dor, de segredos escondidos, de traições e de ganância, mas também de coragem, perdão e redenção. Passei por fases em que me senti esmagada pela vergonha da minha família. Vi tios e primos transformarem-se em abutres, prontos a arrancar pedaços de uma casa que ainda respirava a presença da minha avó. Vi lágrimas de impotência nos olhos dela, ao perceber que os próprios filhos já a tinham enterrado em vida. Mas também vi a força de uma mulher que, mesmo doente e frágil, teve a coragem de enfrentar tudo e todos para corrigir o maior erro da sua vida, reconhecer o filho perdido. E no fim, testemunhei algo que nunca esquecerei, a justiça da vida colocar cada um no lugar que lhe pertencia. Marta e Roberto, consumidos pela ganância, ficaram de mãos vazias, condenados pelo próprio reflexo. Sandro, que tinha passado metade da vida sem saber quem era, ganhou não apenas um nome, mas uma família. E eu ganhei a certeza de que o amor verdadeiro não se mede em heranças, mas em gestos, em presença, em lealdade. A cozinha da casa da avó, que outrora fora um mausoléu de lembranças roubadas, voltou a encher-se de gargalhadas, de cheiros de bolo, de domingos passados em família. Ali, percebi que o legado de Teresa não era material. O verdadeiro legado dela foi ter-nos ensinado que até os maiores erros podem ser curados pelo amor. E talvez seja isso que torna esta história tão poderosa, a lembrança de que, mesmo na escuridão mais profunda, pode nascer luz.